chavinhos, tá? Bens, estrutura do negócio jurídico, defeito, fato, efeito de novidade e notabilidade, tá? Ó, veja bem, quando a gente está pensando nessas matérias, eu já mandei o ponto de aula. Se vocês tiverem dúvida, na quarta-feira eu vou estar em sala de aula para saná-las, tá? O que me interessa em bens? A própria classificação dos bens, tá? Então, o que vocês têm que ficar atento ao estudarem? Primeiro, entender a questão dos conceitos, tá? E na minha prova não vai vir escrito assim: o que é bem imóvel? O que é bem imóvel? Isso não existe em direito civil, tá? Então, por isso que eu estou te falando, vocês precisam saber desses conceitos para na hora da prova vocês desenvolverem. Esse valor tá? divisível ou indivisível vai cair também? Não sei, vai cair tudo que eu dei. Tudo que eu dei pode cair, né? Agora, o que vai cair especificamente, né? Mas esse ponto de bens, com certeza vai ter uma questão de bens, isso até porque faz parte da matéria, nossa matéria é bens e negócio jurídico. Estrutura do negócio jurídico também é interessante saber, né? Principalmente, né, quando eu penso na escritura, um dos fundamentos é lá o 104, né? Eu pensando na estrutura, estou pensando em escada pontiana, validade, existência, eficácia, né? Pontiana, né? Lembra? Existência, que é a escada de Ponte de Miranda, né? Objeto, vontade, lembram disso? Agente. Então, essas questões é interessante porque é uma questão que vai trazer a estrutura do negócio jurídico em si. Defeito do negócio jurídico, com certeza, erro, dolo, coação, estado de perigo, tudo aquilo que nós estudamos. É interessante você fazer aquela distinção, o que é vício social, o que é o vício da vontade, né? Até porque eu vou enquadrar alguns desses defeitos como vício social, outros eu vou enquadrar como vício da vontade, e isso eu estou pensando num negócio chamado quê? Defeito do negócio jurídico, ou vício do negócio jurídico, tá? E aí eu preciso pensar, dentro desses vícios, dentro desse defeito, qual que vai gerar nulidade e qual que vai gerar anulabilidade. É importante saber isso? Sim, porque eu retroajo o negócio jurídico ou a partir do momento que eu entendo que ele é defeituoso, eu sigo daqui para frente. Aquilo que estava errado, eu posso sanar dentro de um determinado prazo ou eu não posso sanar. Um exemplo clássico, por exemplo, quando eu penso na anulabilidade, eu tenho um prazo lá do 178, por exemplo, né? E aí você tem lá um prazo de 4 anos. 4 anos para quê, galera? Para falar que aquele negócio jurídico, ele está o quê? Viciado. E se eu não falo dentro desse prazo de 4 anos, por exemplo, se eu estiver em face de um erro? Aquilo que estava, entre aspas, com defeito, aquilo que estava com vício, passa agora a ser o quê? Perfeito aquele negócio jurídico, tá? Então vocês fiquem atentos nisso também. Oi? Simulação. Dentro disso aqui, a gente já até falou sobre isso, a simulação dentro dos vícios ou defeitos do negócio jurídico é o único que é o quê? Nulo. Né? O restante são todos o quê? Anuláveis. Tá? Existem conceitos que vocês já estudaram que não tem como nós não fugirmos. Por quê? Nós estamos trabalhando hoje o objeto, mas esse objeto eu preciso vincular ele a quem? A pessoa. Então, assim, tem que dar uma lembrada. O que vem a ser essa pessoa jurídica, o que vem a ser pessoa formal e o que vem a ser essa pessoa natural, tá? Quando eu penso nessa pessoa formal, é uma coisa que eu chamo muita atenção, vocês entendem que são aquelas pessoas que são consideradas como o quê? Entes
despersonalizados, tá? Bom, se eu estou pensando que são entes despersonalizados, que tipo de pessoas eu enquadro ali? E aí? Me dê exemplo de entes despersonalizados. O que está acontecendo com vocês hoje? Hã? Não. Vocês são pessoas jurídicas. Vocês ficaram isso, tá? Não, para de eu perguntar os caras. Eu não estudei. Tem que passar para estudar isso, tá? Pessoas. Não, vocês têm que falar comigo. Não, eu lembro de jurídica e natural, formal, eu não lembro não. Entes despersonalizados não falaram? Não. Não? O senhor falou. Não, eu falei, mas no resumo, né? Mas não como. Não tem essa ideia não. Eu fui natural no jurídica só. Vou ter que anular a questão. Tá. Eu vou mudar então alguma questão. Alguma questão. Olha Falei, só. vou ter que anular a questão. A pessoa natural, a pessoa jurídica, já está sanada. O que é a pessoa natural, você já tem conhecimento de como ela surge, né? Vocês têm dois tipos de teoria, né? A natalina e a concepção, né? Quando você pensa nessa pessoa natural. Algumas pessoas entendem que a pessoa natural, ela toma a vida, né, ao nascimento, com a respiração e tudo mais. Mas você também entende, pela uma teoria da concepção, um negócio chamado expectativa de direito, né, que é o caso dos alimentos gravídicos. A pessoa jurídica, ela também não pode, né? Quando você pensa lá, associação, fundação, autarquia, isso são pessoas com grupo jurídica que você estudava no período passado, eu veio até aprofundar o que é cada uma disso. Quando eu penso em pessoa formal, e aí eu estou chamando também de entes despersonalizados. O que é isso? Ela não tem uma personalidade. Porque, veja, eu tenho uma personalidade na pessoa jurídica, e eu comprovo essa personalidade pelo estatuto social. Eu tenho uma personalidade na pessoa natural, inclusive eu tenho lá no artigo 11 ao 21 do Código Civil, né? Honra, imagem. Agora, quando eu penso na pessoa formal, ela não tem essa personalidade propriamente dita. Ela depende de um instituto chamado de quê? Representação. Elas precisam ser representadas. Só que quando eu penso em representação em direito civil, vocês viram que eu tenho dois tipos de representação. Uma que é uma representação legal e uma outra que é uma representação que convencional. Então você toma como exemplo, eu tenho um filho de 7 anos, aqueles pais em face daquele filho vai ter uma representação que legal. Uma representação convencional. Vocês não podem comparecer na OACI hoje para pedir lá uma declaração que estão matriculados hoje no segundo período. Qual que é o procedimento? Obrigatoriamente, eu nomeio alguém por meio de um contrato de mandato, que é uma procuração, e essa procuração, na realidade, é uma representação quê? Convencional. Convencional. Eu estou convencionando dessa possibilidade. Agora, quando eu penso nessa pessoa formal, ela precisa dessa representação. Então, quem são essas pessoas formais? Espólio, consórcio, família, sociedade de fato, são todas pessoas formais. E aí dá uma vida nisso. O que é uma sociedade de fato? Eu e ela resolvemos vender sanduíche na faculdade. Temos empresa? Não. É uma sociedade de fato. Essa sociedade de fato, na realidade, ela se torna uma pessoa formal. Tá? Ela não é pessoa jurídica e ela também não é pessoa natural. É uma pessoa formal, também chamada de ente despersonalizado. E aí dá uma lida nisso. E se vocês tiverem alguma dúvida na quarta, eu estou na sala para. Não, porque o camelô ele pode ter meio, né? Quando você fala do filhinho camelô, o camelô hoje tem máquina, hoje ele pode ter lei. Então, eu preciso que você me falasse o seguinte: é uma sociedade de fato.
você me falar, usar a nomenclatura que ele exerce, por exemplo, eu posso vender aqui um salgado e sou um camelô. Né? A questão outra é que eu preciso dessa informação. Ele está exercendo isso numa sociedade de fato, ou ele tem, por exemplo, uma MEI, né? Uma microempresa, o que ele tem lá? E aí eu vou enquadrar ele como sociedade empresarial. Tá? Então, assim, essa palavra camelô não me diz se é pessoa jurídica ou não me diz que é uma pessoa formal. Tá? Eu preciso saber outras informações. Né? A e B resolveram vender salgado na faculdade. Bom, não tem MEI. Justamente, mas é isso que eu estou falando. Resolveram vender salgado na faculdade. Não tem MEI social, não tem empresa. Isso é o quê? Pessoa formal. Entende? Então dá uma olhada nisso. Oi? Beleza, uma pessoa formal. No caso, tipo, quando o cara olha, o spoiler fica mais respondendo, fica respondendo, seria uma pessoa formal. O spoiler, por que eu spoiler uma pessoa formal? Porque quando acontece o falecimento, existe aquela questão da morte, né? E a morte do direito sucessório, ele tem 3 fenômenos. Qual é, né? O princípio da saída, devolução sucessória e abertura sucessória. Né? Então, a pessoa morreu, automaticamente acontece 3 efeitos. O princípio da saída, devolução sucessória e abertura sucessória. O que esse espólio ele tem? Ele tem uma massa patrimonial. Dentro dessa massa patrimonial, eu não sei te dizer ainda quanto ou se os herdeiros ainda vão receber alguma coisa. E aí vai surgir a figura de quem? Do inventariante. Aí nessa figura do inventariante, ao representar o espólio, nós estamos em face daquilo que eu vou chamar de pessoa formal. Tá? Então o espólio também é uma possibilidade dessa pessoa formal. Tá? Então dá uma lida nisso, não é matéria, não foi matéria que eu estudei, mas direito civil ele tem uma continuidade, né? Então só tenta lembrar mais ou menos as questões de pessoa jurídica, pessoa formal e pessoa natural. Tá? Também é importante lembrar, principalmente nesse momento, as vertentes do Código Civil. Né? E essas vertentes foi eu que trabalhei aqui. Embora ela você trabalhar no ano passado, não sei se foi, mas eu cheguei a iniciar aqui falando que as vertentes do Código Civil, elas se resumem em 3 possibilidades. Aquilo que eu vou chamar de socialidade, eticidade e eficácia. Né? Essas 3 vertentes, galera, vão acompanhá-los até o final do direito civil. É importante isso, até para você compreender o espírito do Código Civil de 2012. A gente sai do Código Civil liberal, individualista, e a gente adentra no Código Civil muito mais social, né? Mais humanitário, tá? Então, houve essa mudança de paradigma que é importante vocês fazerem essas reflexões, tá? Eu estou mandando, então tudo que eu dei na sala de aula é passivo de cair, né? Mas essas questões de bens, vícios, né? Dá uma olhada com carinho, porque são matérias que não tem como fugir numa questão de avaliação, tá? O ponto já está pronto, como eu disse para vocês, só não mandei que eu não tinha um contato com vocês, mas eu acho que já me mandaram uma mensagem, vou mandar pelo WhatsApp, e aí vocês repassem lá o ponto de aula. Quarta-feira eu estou na sala de aula para quem tiver dúvida, né? Dúvidas pontuais. Você já sabe disso, sua prova é segunda ou quarta? Não, eu perguntei isso aqui hoje quando eu entrei aqui, mas não lançou nada. Se minha prova for segunda, não tem aula na minha segunda. Se for quarta, não tem aula na minha quarta, na semana de prova. Tá? Mas eu não sei ainda não. Eu acho que o Bruno deve lançar isso hoje, né? É possível. Né? Até porque semana que vem tem as provas. Porque a possibilidade que essa prova é de pegar o mesmo dia. Tem problema. Nenhum.